Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Desde os tempos antigos, profecias têm sido escritas para alertar a humanidade sobre o que viria no fim dos tempos. Mas existe uma visão descrita no livro do Apocalipse que é uma das mais assustadoras e, ao mesmo tempo, reveladoras de toda a Bíblia. Uma visão que fala de 4 cavaleiros misteriosos, enviados para cumprir um propósito de juízo sobre a terra. A pergunta que não quer calar é: esses cavaleiros são apenas símbolos distantes ou eles já estão cavalgando em nosso tempo? Quando João, o apóstolo, recebeu as revelações do Apocalipse, ele foi transportado em espírito e viu uma cena de arrepiar: o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, abrindo os selos de um livro misterioso selado com 7 selos. Cada selo revelava uma parte do juízo de Deus sobre a humanidade. Mas ao abrir os 4 primeiros selos, algo extraordinário aconteceu. Surgiram 4 cavaleiros, cada um montado em um cavalo de cor diferente, trazendo consigo mensagens de destruição, engano, guerra e morte. Esses cavaleiros ficaram conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Muitos estudiosos tentam entender se eles representam pessoas específicas, acontecimentos históricos ou forças espirituais que atuam ao longo dos séculos. Mas uma coisa é certa: a visão deles continua ecoando até hoje, e muitos sinais indicam que talvez eles já estejam entre nós. O primeiro cavaleiro apareceu em um cavalo branco. João descreve que ele tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Essa descrição, à primeira vista, pode parecer positiva. O cavalo branco pode lembrar pureza, vitória, paz. Alguns interpretam esse cavaleiro como a representação do próprio Cristo conquistando. Mas ao observarmos o contexto dos outros 3 cavaleiros, percebemos que se trata de algo diferente. Ele representa o engano, a falsa paz, a ilusão que prepara o terreno para a destruição. O cavaleiro do cavalo branco simboliza o espírito do engano religioso e das falsas promessas que conquistam multidões. Ele aparece com aparência de luz, com discurso de vitória, como alguém que traz soluções. Mas sua verdadeira missão é preparar o mundo para cair em armadilhas espirituais. Quantos líderes hoje prometem paz, prosperidade, solução para os problemas da humanidade, mas na verdade conduzem milhões para longe da verdade? Esse cavaleiro já pode estar cavalgando, conquistando corações com uma falsa sensação de segurança. Depois João vê o segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho. A ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, e foi-lhe entregue uma grande espada. Esse cavaleiro representa a guerra, o conflito, o sangue derramado. Onde ele passa, a paz desaparece, e o caos domina. Ele traz violência, ódio e divisão entre os povos. Quando olhamos para o mundo atual, não é difícil perceber os rastros do Cavaleiro Vermelho. Guerras intermináveis, nações em conflito, violência urbana, ódio entre famílias e povos divididos por ideologias. A espada desse cavaleiro continua cortando lares, cidades e países inteiros. Nunca se falou tanto em paz, mas nunca se viu tanta guerra. O Cavaleiro Vermelho é a manifestação do espírito de destruição que se espalha quando os homens abandonam a justiça e a verdade. Esses 2 primeiros cavaleiros já são suficientes para causar medo. Um engana, o outro destrói. Um conquista com mentiras, o outro semeia sangue. Mas eles não estão sozinhos. Ainda restam mais 2, cujas presenças são ainda mais assustadoras. Que é sobre eles que falaremos na parte 2, onde vamos mergulhar no mistério do cavalo preto, que traz fome e escassez, e do cavalo pálido, que arrasta consigo a morte e o inferno. Se até aqui já vimos o engano e a guerra devastando a humanidade, prepare-se, porque o que vem agora é ainda mais sombrio. João, no Apocalipse, nos mostra o 3º selo sendo aberto, e o que surge diante de seus olhos é aterrorizante. Um cavalo preto. O cavaleiro que o montava tinha uma balança na mão e uma voz ecoou, no meio dos 4 seres viventes: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6:6. Esse cavaleiro é o símbolo da fome, da escassez, da injustiça social. A balança em sua mão representa a comercialização dos alimentos, mas em condições terríveis. O valor de um dia inteiro de trabalho mau
dá para comprar a comida de um único dia, ou seja, pobreza extrema, desigualdade e fome em massa. Quando olhamos para o mundo hoje, não é difícil perceber sua presença. Enquanto milhões vivem em abundância, bilhões lutam para colocar pão na mesa. A fome ainda mata silenciosamente mais que guerras, e a balança do Cavaleiro Preto parece pesar de forma injusta sobre os mais pobres. Ele mostra como a ganância e a corrupção podem condenar multidões à miséria. E há ainda um detalhe intrigante. O cavaleiro não deveria tocar no azeite e no vinho. Muitos estudiosos interpretam isso como um alerta. Enquanto as massas sofrem fome e carestia, o luxo e a riqueza de alguns permanecem intocados. É a marca da desigualdade que se repete ao longo da história. Mas se esse cavaleiro já é assustador, espere até ver o quarto. João descreve o quarto selo sendo aberto, e então aparece um cavalo pálido, cuja cor lembra a palidez da morte. O nome do cavaleiro é Morte, e o inferno o seguia de perto. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e pelas feras da terra. Este é, sem dúvida, o mais temido dos cavaleiros. Ele não vem sozinho. Carrega consigo um exército de destruição. Ele age por meio de epidemias, doenças incuráveis, tragédias em massa, catástrofes naturais e até pela violência dos homens. A morte avança como uma sombra que ninguém pode deter. O detalhe mais sombrio é que o inferno vem atrás dele. Não é apenas a morte física que ele traz, mas a lembrança de que o destino eterno da alma está em jogo. Ele arrasta multidões para a perdição. E aqui está a grande revelação. Os 4 cavaleiros não são apenas eventos futuros. Eles representam forças espirituais que já estão atuando no mundo. O engano já está aqui, a guerra já está aqui, a fome já está aqui, a morte já está aqui. Eles cavalgam juntos, preparando a humanidade para o clímax final da história. Agora, diante dessa visão, surge a pergunta que muitos não querem fazer. Será que esses cavaleiros já estão entre nós em pleno galope, preparando o mundo para o último capítulo do Apocalipse? Na parte 3, vamos revelar o que as profecias dizem sobre o papel desses cavaleiros no fim dos tempos e, principalmente, o que você precisa fazer para não ser pego de surpresa quando a cavalgada final acontecer. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que os 4 cavaleiros não são apenas figuras simbólicas de um livro antigo. Eles são um retrato profundo da realidade humana e, ao mesmo tempo, um prenúncio do que está por vir. O cavalo branco trouxe o engano religioso e espiritual, mostrando como multidões seriam seduzidas por falsas doutrinas e líderes que se fazem passar por portadores da verdade. O cavalo vermelho anunciou a guerra e a violência, que desde sempre tem ceifado vidas e espalhado destruição. O cavalo preto revelou a fome e a desigualdade social, que colocam o peso da balança sobre os mais fracos. E o cavalo pálido trouxe a morte e o inferno, lembrando-nos de que a fragilidade humana não se limita ao corpo, mas alcança também o destino eterno da alma. Esses cavaleiros representam a ação de forças que moldam a história da humanidade, mas o Apocalipse nos mostra que eles não atuam sozinhos. Tudo está sob a permissão e o controle soberano de Deus. Quando João viu os selos sendo abertos, cada cavaleiro só pôde cavalgar após a ordem do Cordeiro. Isso revela um detalhe crucial. Cristo continua no controle da história, mesmo quando o caos parece dominar. Muitos se perguntam, mas se Deus está no controle, por que ele permite que esses cavaleiros avancem? A resposta é profunda. Os cavaleiros fazem parte do processo de juízo e também de preparação. Eles expõem a fragilidade da humanidade, mostram a futilidade das riquezas e dos poderes terrenos e apontam para a necessidade urgente de redenção. Em outras palavras, eles preparam o palco para a revelação final do reino de Deus. E aqui está um segredo importante. O Apocalipse não é apenas sobre destruição, mas sobre vitória. Depois dos cavaleiros, João continua a ver os eventos celestiais. E em cada visão o Cordeiro está no centro, conduzindo a história até o grande desfecho. Isso significa que, embora os cavaleiros tragam medo e dor, eles também nos lembram de que a única esperança verdadeira está em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora pare e pense comigo. Quantos sinais já estamos vendo hoje
que refletem a cavalgada desses cavaleiros. Nunca antes a humanidade viveu tão intensamente a combinação de engano religioso, guerras intermináveis, fome em meio à abundância, epidemias globais e um medo constante da morte. É como se os 4 cavaleiros estivessem cavalgando lado a lado, anunciando que estamos mais próximos do fim do que imaginamos. E aqui está a grande questão que fica para você. Como você está se preparando? Porque os cavaleiros são inevitáveis, mas a decisão do destino da sua alma ainda está em suas mãos. O Apocalipse não foi escrito para gerar pavor, mas para despertar a fé, para abrir os olhos espirituais e para nos chamar à decisão. No final, a mensagem é clara. Ou permanecemos enganados, dominados pela guerra, consumidos pela fome e vencidos pela morte. Ou corremos para os braços de Cristo, aquele que venceu cada um desses inimigos na cruz. E é aqui que eu quero encerrar este vídeo com um convite especial. Se você chegou até aqui, é porque sente no coração a necessidade de compreender melhor os mistérios da Bíblia e os segredos do fim. Este canal existe exatamente para isso, para te guiar na revelação das Escrituras e para mostrar que existe esperança em meio a tanto caos. Não esqueça, inscreva-se no canal Segredos do Fim, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja vivendo um tempo de medo, de incerteza, de dúvidas sobre a vida e sobre a morte. E esta palavra pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Os 4 cavaleiros já estão cavalgando, mas o Cordeiro de Deus ainda estende sua mão de misericórdia para você. Não espere o último galope para decidir. O tempo é agora.